João, se baseando nesse primeiro de todos os mandamentos, que haja luz, ele então escreve essa carta. E ele fala muito sobre ter a luz de Cristo. Ter a luz que Deus enviou. Jesus Cristo mesmo falou: eu sou a luz do mundo. E no fim de seu ministério aqui na terra, ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Então nós temos que entender e compreender que é imperativo que a luz de Deus habite em nós, habite em você, possa habitar em nossas vidas, em nossa casa, porque através da luz nós podemos construir perfeitamente uma vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Nós também estudamos isso nas aulas passadas. Hoje, portanto, vamos abrir em João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, onde nós vemos João sempre começa um assunto com essa terminologia. Estas coisas vos escrevo. No capítulo 1 ele disse: nós escrevemos isto para que a vossa alegria seja completa. E aqui ele fala: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E é muitíssimo importante isso, que a palavra de Deus em nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossos corações, nós evitamos o pecado. A oração do Pai Nosso ela é tão importante que ela cobre isso. A palavra de Deus diz assim, né? Pai, livra-nos da tentação. Né? E nós devemos sempre ter a palavra de Deus em nossas vidas, procurando sempre evitar a tentação e o pecado. Nós vemos um pouco mais adiante neste livro maravilhoso, onde nós terminamos na semana passada, né? Da seguinte maneira: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A palavra de Deus, ela trabalha em nossas vidas na prática, na praticidade. Não adianta você bater a tua mão no peito, dizer: eu sou cristão, sabe, eu tenho fé em Deus, se você não anda e não se comporta na luz. Então aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Um pouco mais adiante, irmãos, João menciona mais uma vez: não vos escrevo novo mandamento, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. O que isso quer dizer? Que quanto mais nós investimos tempo, o nosso recurso, estudando a palavra do Senhor, se torna real aquela palavra que o salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus ela é tudo. Jesus Cristo é tudo para nós. Ele é tudo em todos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Redentor de nossos pecados. Um pouco mais adiante, amados, onde nós terminamos na semana passada, nós vemos sempre que João ele toma uma atitude bem prática. Ele diz aqui: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há pecado. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em uma de nossos estudos, nós vemos que as pessoas elas vivem num mundo de ilusão. Elas criam uma ilusão
porque é mais difícil viver uma mentira do que encarar a verdade. Com lucro, né? As pessoas preferem viver num estado de mentira, criando fantasias em suas mentes, e depois, quando cai a máscara, quando cai essa ilusão, as pessoas elas entram num estado de desilusão, que é terrível. Portanto, Deus, na sua imensa sabedoria, nos deu essa carta através de João, para que nós pudéssemos compreender e colocar isso em prática. Eu devo amar o meu irmão. Não posso aborrecer ele. Quando a Bíblia fala de irmãos, fala de toda a nossa irmandade cristã. E aonde ela começa? Ela começa dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, avós e netos. Tudo isso engloba a geração em que nós vivemos hoje. Nós devemos amar e não aborrecer. Entenda isso. A palavra de Deus ela é prática em sua maneira de ser. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Os nossos pecados são perdoados no nome de Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome. Por que esse versículo é importante? Porque ele cria em nós o conhecimento do perdão. Entenda, meus irmãos, que a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. E quando Adão caiu, ele então separou toda a humanidade de Deus por causa do seu pecado. Portanto, o pecado, ele separa o homem de Deus. E isso, portanto, é uma força malévola tão forte que para ela ser quebrada tinha que haver um sacrifício também enorme, com maior dimensão e magnitude do que o pecado de Adão. E esse sacrifício foi do Pai dando seu filho único, seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso é que os nossos pecados são perdoados. Portanto, é muito importante saber isso, porque há redenção para os nossos pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O que quer dizer vencer o maligno? E eu vejo, irmãos, no exemplo de Cristo Jesus, quando ele lutou contra Satanás. Logo no começo de sua jornada, Satanás ele investiu muito forte em cima de Cristo Jesus, para que ele caísse em tentação. Nós vemos que em Mateus capítulo 3, quando Jesus Cristo ele é fiel e obediente ao mandato do Pai, o que ele faz? Ele se apresenta para João Batista e ele diz para João Batista, tu tens que me batizar para que se cumpra a vontade do Pai. E assim, na hora do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo como uma pomba, né? E a palavra que saiu do céu foi a seguinte: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Portanto, Deus confirma para Jesus Cristo, e confirma de duas maneiras: através de sua palavra, porque ele fala com Cristo, e a segunda maneira, ele confirma através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre Cristo Jesus naquele momento. E aqui então nós temos essa combinação
da palavra e do Espírito. Ambos são partes da nossa vida cristã com Deus. Então, Satanás, ele tenta Jesus, Jesus vai para o deserto durante 40 dias, 40 dias, né? Ele jejua e vem, portanto, a primeira tentação do diabo. Jesus estava com fome, claramente. Ele diz, olha, se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí nós vemos o quê? Que o problema não era transformar a pedra em pão. O problema é que Satanás colocou em dúvida que Jesus Cristo era realmente, ou é realmente, o Filho de Deus. Portanto, Jesus, em sua imensa sabedoria, através da atuação no Espírito Santo, ele diz para Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a isso, Jesus Cristo se referia justamente ao momento em que o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou, tu és o meu filho. Ninguém tira isso de Cristo. Ninguém tira essa evidência. Porque se somos salvos apenas pela fé, crendo em Cristo Jesus, então também seremos condenados se duvidarmos, se não darmos crédito a tão grande salvação. Daí, o que Satanás faz? Ele dá uma de santo. Ele pega Jesus, leva para o templo em Jerusalém, em cima, numa parte mais alta do templo. Ele entra ali e ele diz, olha Jesus, te joga, porque ele dará ordem aos seus anjos para que não tropeces. Preste bem atenção, a estratégia de Satanás levou Jesus para um lugar santo, um lugar onde a palavra de Deus era pregada, o lugar onde ele mesmo, Jesus, pregou várias vezes ao povo, um lugar de santidade. Ali, Jesus, com 12 anos de idade, ele indagava e discutia com os professores da lei. Um lugar familiar para Cristo, a casa do Pai. E lá, Satanás tentou ele. Então Jesus responde, não tentarás ao Senhor. Aí o que Satanás faz? Ele agora já não duvida mais que Cristo é o Filho de Deus. Ele sabe que ele não pode pôr mais esta dúvida. Então o que ele faz? Ele leva Jesus para cima de um monte. E lá em cima daquele monte ele mostra todos os reinos, todas as riquezas, todos os impérios. E ele disse assim, sabe, se tu te prostrares e me adorares, eu te darei isso. Então veja, irmãos, que ele basicamente estava dizendo para Cristo, eu sei que tu és o Filho de Deus agora, realmente tu és, continua sendo Filho de Deus, mas você é pobre. Teu pai é carpinteiro, você também é carpinteiro. Você não passa de um operário em uma obra. Eu posso te dar essa riqueza. Eu posso te dar esse poder. O primeiro evangelho da prosperidade a ser pregado na Bíblia foi através de Satanás para Cristo Jesus. Cuidado com esse evangelho. E aí qual foi a resposta de Jesus? Somente ao Senhor Deus te curvarás e somente a Ele prestarás culto. Porque Satanás ele revela todo o mundo para Cristo. Um mundo que realmente ele controla. Esse mundo socioeconômico, o mundo monetário. Olha o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Foi justamente com isso que Satanás tentou Jesus. Mostrou para ele, encheu os seus olhos de todas as riquezas que haviam no mundo. Sabe?
Depois ele disse: olha, tu és pobre, tu queres isso? Me adora. Porque Satanás quer o lugar de Deus. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Preste atenção para isso. Então, aqui nesse momento, né, ele tenta Jesus com essa concupiscência dos olhos, porque Jesus viu, ele mostrou para Cristo. Concupiscência da carne. Qual é o significado da palavra concupiscência? Seria uma paixão incontrolável, um desejo incontrolável, uma coisa que ele não podia mais, que o ser humano não consegue mais resistir. E a pessoa então se entrega a esses desejos e paixões. Agora, olha, a soberba da vida, tudo isso será teu. E assim, Satanás agora vem tentando muitos cristãos. Muitos são tentados da mesma maneira, caindo em cilada, traspassando-se, sabe, com essa vontade desnecessária pelo amor às coisas que há no mundo. Porque se você ama o mundo, o amor de Deus não está no mundo. É o que a palavra de Deus nos diz. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer tomar uma atitude na sua vida? Começar a transformar a sua vida? Comece então a ler as Escrituras, a buscar a presença de Deus. Busca. O salmista escreve em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Ele nos deu a sua palavra para que através dela nós possamos viver uma vida santa, cheia de graça. Aqui nós vemos, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Quem são esses anticristos? O anticristo, ele vai querer ser Cristo na terra. Ele vai querer preencher essas qualidades de Cristo. Só que ele se levanta contra tudo o que é Cristo. Contra tudo que o ungido do Senhor é. Ele vai aparecer, ele parece ser santo, mas não é. Ele parece ser um Cristo, mas não é. E assim também os anticristos, que são seus seguidores, parecem ser crentes, parecem ser cristãos, mas não são. Cuidado, eles têm se apresentado cada vez mais, pregando o mesmo evangelho que Satanás pregou para Cristo, um evangelho satânico, um evangelho carnal, um evangelho que apenas vê o material. Cuidado. Eles saíram de nós, porque eles estavam dentro da igreja, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Portanto, eles vão aparecer, irmãos. Vai entrar muita gente na igreja, eu sempre disse isso para amigos e colegas, sabe? A igreja é um lugar que vai entrar pecador, vão entrar ladrões para se converter, vão entrar prostitutas, vão entrar corruptos, sabe? Talvez até vai entrar político, para que através da misericórdia de Deus, esses políticos se convertam. Mas, entenda uma coisa, se eles não se converterem, eles não vão conseguir permanecer na igreja. Eles vão sair e vão começar a pregar
o evangelho do anticristo. Um evangelho apenas olhando para os bens materiais. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nós temos visto, irmãos, ultimamente, grandes igrejas, entre aspas, cristãs, que pregam que Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou. Bom, se Jesus não morreu, então o meu pecado não foi redimido. Por que eu estou aqui? Eles querem tirar os fundamentos da consolação. Eles querem negar o Filho, negar o Pai. Já começaram a tirar versículos inteiros da Bíblia. Já começaram a tirar capítulos inteiros. E agora eles querem reescrever a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito antigo. Nós precisamos de um livro moderno. E no fim dos tempos, muitos buscarão para si mestres de acordo com os seus desejos carnais, de acordo com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida. E é por isso que nós temos visto esse movimento tão triste no meio da igreja. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por isso que Jesus Cristo nos diz em João capítulo 14, ele diz da seguinte maneira: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. São palavras de Cristo. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Portanto, irmãos, sabe, nós vamos viver, porque, sabe, Jesus Cristo, ele é o primeiro dos que ressuscitaram. Ele é o primogênito. Nós vemos aqui, irmãos, que a vida eterna ela é uma realidade, e essa vida eterna é o que nos enche de esperança, nos enche de graça, é porque nós saberemos que um dia estaremos com o nosso Deus na glória, reinando com Cristo Jesus, vivendo na sua maravilhosa luz, vendo de perto como Ele realmente é. É isso que nós almejamos, isso é a nossa esperança, a vida eterna. Preste atenção para isso, irmãos. Não permite que pessoas com esse espírito anticristo venham tirar essa esperança de você. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nós permanecemos em Cristo, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra dele é a verdade. Nós vivemos a verdade. Nós nos conscientizamos da verdade. E é por isso que você tem que se aplicar ao estudo da palavra. Cada vez mais, cada vez mais. A palavra de Deus nos diz aqui: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo,
sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Chegamos ao fim desse capítulo 2, vamos continuar semana que vem, o capítulo 3 de João. Mas preste bem atenção para aquilo que eu vou te dizer agora. Nós estamos vivendo, eu creio, estamos vivendo a parábola das 10 virgens. Preste bem atenção para isso. As 10 virgens, elas eram puras. Todas as 10 delas eram virgens. Isso aponta para a pureza delas. E elas estavam convidadas para ir, né, para as bodas do cordeiro, do noivo. Só que tanto as sábias, que eram 5, e as loucas ou nécias, né, ou de menos entendimento, que também eram 5, ambos os grupos dormiram num estado de escuridão espiritual. Entenda que a cada vez mais nós temos menos e menos pessoas que pregam o Evangelho e ensinam a palavra de Deus na íntegra. O povo está vivendo em escuridão, em esse estado espiritual morno. Não buscam a presença de Deus. Só que 5 delas tinham óleo, tinham azeite, tinham uma unção que elas haviam guardado, tinham uma coisinha que elas guardaram, a esperança da salvação, a confissão de seus pecados. E chegou o momento, eis que vem o noivo, e as que estavam preparadas encheram. As loucas disseram, nos dá um pouco do azeite. Elas disseram, olha, vai lá comprar. Tem aí vendedores, tem aí pessoas que estão vendendo o azeite. Vai lá. Só que já era noite. Já não tinha mais quem vos ensinasse. Já não tinham mais ensinadores disponíveis. Igrejas já se transformaram em verdadeiros clubes sociais, com jogo de luzes, muito som, muita festa, muita guitarra e nenhuma palavra. Entenda isso. Cuidado. Os anticristos, eles estão aparecendo cada vez mais. Essa igreja apóstata, a cada vez mais ela se torna uma realidade. E muitos estão aderindo a ela. Meus amados irmãos, cuidado. Cuidado. Busquem a presença de Deus. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo possa vos guiar, iluminar o vosso caminho. Que o amor de Deus e a graça de Deus possa encher a tua vida. Que Deus os abençoe. Até a semana que vem.